Olá pessoal, boa noite. Estamos agora iniciando mais uma live. Hoje conversaremos com o Dr. Jorge Vieira sobre as mídias sociais, o marketing nas mídias sociais, o que pode e o que não pode. São dúvidas recorrentes de alguns colegas nossos, o que pode ser postado, o que não pode. Então a gente resolveu fazer essa live, tirar algumas dúvidas, trazer algumas contextualizações, explicações, para que as pessoas compreendam como é que funciona essa questão da normatização da nossa profissão, né? E quais são as nossas perspectivas, né? Porque esse período da pandemia é um período que chegou realmente para mudar muita coisa do nosso dia a dia, né? Só um exemplo disso é a autorização, mesmo que temporária, pelo período da pandemia, que o COFITO fez para fazer a teleconsulta, a teleconsultoria e o telemonitoramento. Então, algumas coisas estão sendo, né, rediscutidas. O Dr. Jorge acaba de entrar, vamos fazer o convite para ele. E certamente essa questão da comunicação, da tecnologia de informação, vai ser algo que também vai precisar ser rediscutido. Aí está o Dr. Jorge Vieira, um grande parceiro nosso, para a gente discutir esse assunto que é tão polêmico, né, Jorge? Um assunto que vem tomando uma proporção grande, principalmente nesse período de isolamento social, de utilização das mídias sociais para a divulgação dos seus trabalhos, a utilização da tecnologia da informação, inclusive, né, para aulas e palestras e seminários, e a gente está aqui em um desses exemplos, né, nessas lives que a gente tem promovido, que são lives mais no sentido de trazer informação, fazer um bate-papo, trocar uma ideia sobre diversos assuntos, que está sendo possível nessa reinvenção, né, o que eles têm dito que é o novo normal, não é isso? E a gente não poderia deixar de abordar essa questão das mídias sociais, o marketing, a propaganda nas mídias sociais, o que pode, o que não pode, diante do nosso código de ética, e quais são as perspectivas, né, para o futuro após a pandemia do Covid-19. Então, dar as boas-vindas, conceder a palavra, você falar aí um pouco com nossos colegas que estão aqui assistindo. Então, inicialmente queria agradecer mais uma vez, a gente está junto nessa live aí, fortalecendo cada vez mais nossa profissão. Então, acredito que esse diálogo seja importantíssimo, principalmente nesse momento que a gente tem usado tanto as redes sociais e, de uma forma geral, os profissionais têm muita limitação do que pode, do que não pode, a atribuição do conselho, das fiscalizações. Então, quanto mais a gente esclarecer temas dessa natureza, eu acredito que é bom para a profissão e também para a sociedade como um todo. Então, a gente está sempre à disposição. E é um tema que tomou uma proporção muito grande, essa propaganda através de redes sociais, a ponto de interferir, por exemplo, nas eleições presidenciais. A gente sabe o poder que a internet trouxe, né, para as divulgações, para a ampliação do alcance dessas informações, né? Então, a gente realmente está em um período propício para a gente fazer esse bate-papo. Pronto, já chegaram várias perguntas antecipadas, Gustavo. Então, o pessoal mandou pergunta. Pergunta isso, pergunta aquilo. Algumas pessoas ficaram de entrar para perguntar também. E, assim, de maneira rápida, para a gente explicar a atribuição do CREFIT, principalmente em relação a isso. Então, assim, como é que funciona? Qual a função do CREFIT especificamente? Em relação à sociedade e profissão. O que é que o CREFIT em relação ao marketing especificamente? Como é que funciona? Qual a visão do CREFIT de maneira objetiva para que a gente possa entender? Eu estou transmitindo algumas perguntas que chegaram. Entendeu? Não, perfeito. Então, fica à vontade, as perguntas que chegaram, as que vão chegar, a gente está aqui para tentar responder todas elas. A gente tem que realmente trazer um pouco sobre a questão do papel do Conselho nessa conjuntura, porque existe uma confusão muito grande. O sistema COFITO-CREFITOS, ele serve para normatizar, fiscalizar o exercício da profissões da fisioterapia e da terapia ocupacional. Mas quem normatiza, quem cria as normas para a profissão, é o Conselho Federal, né? O Conselho Regional, ele tem muito mais o papel de fiscalizador, é o papel que eu costumo dizer, Jorge, nas palestras que eu faço,
principalmente para os estudantes que estão chegando aí no mercado de trabalho, é que se a gente trouxer a nossa realidade de sociedade para dentro da profissão, onde nós temos aí o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, a gente, dentro do nosso sistema COFITO-CREFITO, a gente tem os 3 poderes representados, onde o Conselho Federal, o COFITO, é o poder legislador, é o legislativo, é aquele que vai fazer as normas, criar as normas para dentro das nossas profissões. Aí vem as resoluções, as portarias, vem os acórdãos, tratando dos mais diversos assuntos, inclusive as permissões e proibições que estão previstas no nosso Código de Ética, passando aí pela questão de anuidades, taxas, emolumentos, tudo é decidido dentro do Conselho Federal. Né? O Conselho Regional está muito mais parecido com o Poder Executivo. É aquele que vai pegar a legislação que está pronta, que vem do Conselho Federal, e vai fiscalizar o seu cumprimento na prática, né? Na assistência à população. Então, quem faz a fiscalização efetivamente é o Conselho Regional. Né? Tanto que o Conselho Federal não tem nenhum fiscal no seu corpo funcional, né? Porque quem vai para a rua, quem vai para a ponta fazer a fiscalização, se essas normas criadas pelo federal estão sendo colocadas em prática, é o regional. E ambos funcionam, na verdade, como um poder judiciário, né? Que aí, havendo uma infração ética, sendo constatada essa infração ética em nenhuma das fiscalizações do Conselho Regional, a gente abre um processo administrativo que pode virar um processo ético e será julgado. Né? Sendo que o julgamento da primeira instância, vamos assim dizer, que a gente vê os debates sobre o poder judiciário, então a primeira instância seria o Conselho Regional, e o profissional achando que foi injustiçado, ele pode ter um poder de recurso, que é o Conselho Federal, para fazer o julgamento em segunda e última instância dentro da estrutura que nós temos da fisioterapia e da terapia ocupacional. Portanto, quem cria as normas, quem pode modificá-las, quem pode inovar, quem pode revogar, quem pode criar, é o Conselho Federal, certo? E a gente, na verdade, enquanto representante do Conselho Regional, tem apenas o poder opinativo. A gente faz as sugestões. Pronto, com certeza. Então, outra pergunta que chegou aqui, então foi inclusive Arthur Magnavita, que contribuiu com a gente. Grande Magnavita. Magnavita. Então, assim, contextualizando, o Código de Ética é de 2013. Que está orientando. Então, assim, e principalmente nesse momento disruptivo agora, de uma pandemia dessa, então, abre espaço para a gente estar discutindo e revendo muitas coisas. Inclusive, em algumas reuniões nossas, eu falava sobre isso, que a gente tem que chegar até... A gente tem a gente, como fisioterapeuta, tem acesso ao Conselho Regional e não tem acesso direito ao federal. E a gente sabe que as normas, as leis, vêm lá de cima. Então, a gente precisa estar se organizando e se movimentando. Para a gente conseguir essa interface, esse meio termo, porque o que é que acontece? Se a gente abre de maneira demais as redes sociais, o marketing de uma maneira geral, a gente pode acabar prejudicando com propaganda enganosa, com divulgações inadequadas. Mas o segredo está nesse meio termo. Para a gente conseguir essa linha do meio, para que a gente não gere esse benefício, tipo, resolva a sua dor na coluna, nunca mais tenha dor de coluna em 2 sessões. Não seja dessa forma, mas também que o paciente possa conseguir entender o benefício que a fisioterapia pode trazer. Então, esse meio termo aí, que é de fundamental importância entre proteger a sociedade e também oportunizar que essa sociedade consiga entender os benefícios da profissão, que só anunciando só. Osteopatia, Pilates, às vezes ele não consegue interpretar o que é que aquilo pode significar. Então, qual Perfeito. A visão aí interpretativa desse conselho no momento? Vou te dizer o seguinte, que eu sempre valorizei muito a questão da comunicação. Eu trago sempre aquela velha máxima, aquele jargão que já existe, né, do chacrinha, que quem não se comunica se trumbica, né? Então, para você ter ideia, uma das primeiras coisas que nós implementamos, aprimoramos na nossa gestão, que começou em abril, 1º de abril de 2018, foi a comunicação. Se a gente fizer uma rápida pesquisa aqui, até no nosso perfil aqui do Instagram, você verá que houve uma mudança drástica na comunicação visual. A gente saiu de um perfil que tinha 1.200 seguidores, hoje a gente está chegando a 19 mil seguidores, né? Sem impulsionar nada, de forma fisiológica, só fazendo uma melhoria da comunicação. Então, assim, eu acho a comunicação extremamente importante. Quem não aparece não é lembrado. Então, a nossa gestão, desde que a gente assumiu em 2018, a gente já tem um perfil de tentar rediscutir algumas questões que estão previstas no nosso Código de Ética, principalmente no sentido da questão da comunicação, né?
desde então, a gente já fez algumas provocações ao Conselho Federal e enviamos através de ofícios algumas sugestões. No tempo, quando a gente fez a primeira provocação, o Conselho Federal informou que existia uma comissão formada dentro do Conselho Federal para rediscutir, principalmente essa questão da comunicação, né? Mas que até já são 2 anos e alguns meses de nossa gestão e nada mudou, né? Você falou muito bem que o nosso Código de Ética é de 2013. Assim, proporcionalmente, não é muito tempo. Nós temos 7 anos de Código de Ética. Comparados a outros códigos que temos aí na Justiça Comum, que tem 50, 60 anos, 30 anos, é um código novo. Mas a gente está vivendo num período de tanta transformação tão rápida que já se tornou obsoleto muita parte desse código, né? Quando a gente assumiu, Jorge, como eu falei, o Conselho Regional ele tem o poder de fiscalizar. Quando a gente assumiu, existia uma resolução dentro do CREFIT 7 que criava uma multa administrativa por infrações. E aquelas pessoas que faziam publicidades irregulares já recebiam automaticamente a multa, certo? Então nós revogamos isso e começamos a fazer uma fiscalização muito mais educativa. Hoje, quando a gente pega um caso de uma comunicação irregular, nada que seja muito afrontoso, muito grave, a gente chama o profissional para a assinatura de um termo de ajustamento de condutas, que é o TAC. A gente mostra onde está previsto no nosso Código de Ética que não é permitido aquele tipo de publicidade, mostramos a forma correta de se fazer essa publicidade. O profissional, ele reconhecendo o erro, ele assina o documento, o TAC, se comprometendo a retirar toda a publicidade irregular e passando a adotar uma publicidade regular a partir daquele momento. E sabendo ele que se houver uma nova publicação irregular, e aí sim será aberto um processo administrativo, um processo ético, e ele vai a julgamento, tá certo? Então, o que a gente percebeu, Jorge, que assim, é comum fazer os profissionais cometerem alguns deslizes até por falta de conhecimento. Então, a cada profissional que nós chamávamos, que era denunciado, a gente chamava para assinar o TAC, explicava, a profissional, mas eu não sabia, assim, fulano, beltrano e ciclano também fazem. Então, assim, a cada pessoa que vinha, denunciava 3, 4 outras pessoas que também estavam fazendo publicidade irregular. E aí, essa foi, na verdade, uma progressão geométrica. A gente foi chamando e crescendo essa quantidade de pessoas convocadas, a ponto de vir das mais variadas publicidades. Eu vou lhe dar 2 exemplos dos 2 extremos. Uma publicidade de um serviço de fisioterapia, onde colocava a região da genitália feminina exposta em rede social, com um instrumento de alongamento de musculatura perineal introduzida na vagina da paciente, né? E algo que, de certa forma, dentro dessas publicidades é algo que choca mais, até por estar exposta em rede social aberta para quem quiser assistir, não era privada, foi nos stories do Instagram. Ao mesmo tempo que chegou uma outra profissional que foi denunciada porque tinha um vídeo de uma senhora toda vestida, composta, fazendo no bombeio tibio-tássico apoiada numa barra fixa à parede. Então, são 2 extremos. Você me perguntar, você vê alguma coisa demais naquela senhora fazendo bombeio tibio-tássico? Eu não vejo nada demais. Mas, infelizmente, hoje, da forma que está posta no nosso Código de Ética, nem isso é permitido. Então, eu acho que há uma necessidade de flexibilização. Uma comissão simples, formada por 4, 5 pessoas, não vai chegar a uma solução para essa questão, porque se a gente, com a proibição, já vê algumas publicidades que chegam a ser absurdas, se a gente houver uma flexibilização de forma que não seja muito bem pensada, pode trazer muito mais malefícios, né? Então, eu acho que o caminho é abrir o grande debate, um diálogo, chamando todos os conselhos regionais, associações, representantes de instituições de ensino, fazer um amplo debate no Brasil, a nível nacional, para que a gente consiga flexibilizar essa comunicação sem fazer uma liberação excessiva, protegendo a dignidade, a imagem dos pacientes e da profissão, entende? Então, acho que o caminho é o diálogo. Paulo fez uma pergunta grande, Paulo Lopes, um abraço. Leonardo Sapucaia, lá de Feira de Santana, grande Léo. Paulo fez uma pergunta assim, como é que se dá a fiscalização? Tipo, como é que dá a denúncia? Se ele identificou agora um perfil que está trazendo um desses extremos aí, por exemplo, e ele quiser denunciar, como é que funciona? E Léo botou que
a gente deve usar bastante o bom senso em tudo. E uma pergunta de Arthur, uma discussão, na verdade, que a gente teve hoje à tarde, nesse lema, que é o seguinte, que muitas vezes, quando a gente normatiza isso ou flexibiliza algumas coisas, as pessoas que já faziam errado ou que fazem errado de maneira intencional ou não intencional, elas já faziam. A partir do momento que a gente gera momentos como esse, discutindo e normatizando e conseguindo agregar algumas coisas, pelos caminhos que você falou, eu acho que essa conscientização aumenta e as pessoas que já faziam errado, a tendência é deixar de fazer errado, e as pessoas que estavam podadas de todo jeito vão conseguir agregar os seus serviços e levar esse benefício à comunidade. Mas a pergunta de Paulo aí, como é que faz uma denúncia? Se alguém quiser denunciar um perfil ou alguma coisa que esteja fora do nosso código de ética, como é que funciona? Hoje, a gente tem um departamento de fiscalização que a gente organizou, esse departamento, de uma forma que a gente atenda às necessidades do campo, de ir a campo fazer essa fiscalização, mas sempre tem alguém do departamento fazendo a fiscalização de redes sociais. Então, a denúncia ela pode ser encaminhada para o e-mail do departamento de fiscalização, que é o defis@crefit7.gov.br, ou por telefone, né? A gente tem dado uma prioridade, Jorge, a questão do e-mail, porque, de certa forma, outra coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, essas denúncias, elas não podem ser anônimas, mas podem ser sigilosas, tá? É uma diferença grande entre uma coisa e outra. Anônima é aquela onde eu crio um e-mail fictício e faço uma denúncia contra Gustavo Vieira, que está fazendo alguma coisa, mas eu não me identifico. O direito brasileiro, ele não permite denúncias anônimas, justamente porque podem se utilizar desse mecanismo apenas para prejudicar alguma pessoa. Então, mas você pode garantir o sigilo da identidade. Eu, Gustavo, eu quero fazer uma denúncia, mas eu tenho um medo de ter alguma retaliação por ter denunciado alguma coisa irregular. Então, na minha denúncia, eu peço o sigilo da minha identidade, a sua identidade será preservada, tá? Quem saberá, quem denunciou apenas o Departamento de Fiscalização e a diretoria, os outros conselheiros, nem os outros conselheiros que não fazem parte do Departamento de Fiscalização ou da diretoria do conselho, que não ficam sabendo. Então é algo que realmente a gente leva o sigilo muito a sério, até para poder encorajar os colegas a fazer essas denúncias. Tá? Então a gente dá uma prioridade a fazer essas denúncias por escrito, ou pelo site, ou por e-mail, até para poder, se possível, juntar alguma documentação, alguma coisa que comprove a denúncia. No caso da publicidade irregular é muito fácil, é só fazer um print e encaminhar por e-mail para que a gente possa abrir esse processo, mesmo para fazer uma assinatura de TAC, que é o que a gente tem adotado a princípio, a gente abre uma pasta, a gente, com a comprovação, com as fotos, naturalmente preservando quem denunciou, mas a gente bota as fotos para aquela pessoa que está sendo chamada para assinar o TAC, que veja, né, que realmente foi flagrado no ilícito ético, e aí ela possa fazer a correção após a assinatura do TAC. Então, de preferência, por e-mail ou pelo site, juntando essas provas que são extremamente importantes. Paulo disse que fez uma denúncia quem não recebeu o retorno. E aí, Gustavo, eu vou falar uma angústia, porque assim, por mais que a gente faça parte, colabore com o Crefito, eu sou fisioterapeuta de natureza e a gente tem uma clínica. E no mestrado, eu fiz mestrado em administração, então tenho focado bastante nessa parte de gestão de carreiras, tal. Eu tive uma matéria no mestrado, por exemplo, de marketing, estudando isso, fazendo cursos. O que está muito bem batido é que, assim, que o que vende não é o produto, não é o serviço, é o benefício. Então, eu operei o ligamento cruzado, fiquei 6 meses fazendo fisioterapia. Por exemplo, cá para nós, fazer fisioterapia muitas vezes é um saco, é muito chato. Mas por que você tem que fazer? Você faz pelo benefício. Só que muita gente não consegue entender o benefício. E aí, eu acho que o grande segredo, a grande sacada da gente conseguir descobrir como eu posso levar esse benefício, como na discussão hoje de tarde também com um colega, a gente pode botar lá, você sabia que a fisioterapia pode aumentar a mobilidade do ombro, tal, e tentar ilustrar de alguma forma, porque é mais visual. De forma prática. Exatamente. Por exemplo, eu tive a lesão de ombro. Eu tive a lesão de ombro, para você ter ideia, Jorge, que quando eu estava com a lesão na fase mais aguda, eu sequer conseguia escovar os dentes, por dor. Então, imagine, aí você levar essa informação para um indivíduo. Eu não sou fisioterapeuta, sou apenas um paciente, estou com uma lesão de ombro que eu não consigo sequer escovar os dentes. Então, você vai comunicar para ele o seguinte, seu tratamento com a fisioterapia vai fazer com que você eleve o braço acima da cabeça e tal,
vai ter um retorno das suas atividades normais. Então, é esse benefício que vai fazer com que ele procure o serviço. Você falou bem, muitas vezes um tratamento ele pode ser um pouco mais demorado, as pessoas não têm tanta paciência, tanta disponibilidade, muitas vezes na correria do dia a dia você não tem tanta disponibilidade para doar para a sua recuperação na fisioterapia, mas quando você foca no objetivo, na sua melhora, onde você vai chegar, aí você acaba sendo convencido de que é importante aquele tratamento e acaba aceitando fazê-lo, né? Paulo perguntou assim, que fez uma denúncia e não teve um retorno. Aí, vale ressaltar também o seguinte, que uma vez feita a denúncia, se for aberto um processo, esse processo ele corre em sigilo, até para não ter uma exposição daquele profissional que está sendo fiscalizado e processado eticamente, né? A gente só pode tornar um resultado de um processo público após o trânsito em julgado, né? Porque quando até eles transitar em julgado, um processo ético, ele corre como é um processo na justiça comum. Ele pode ser considerado inocente. Então, se a gente faz uma exposição antes do julgamento, a gente está fazendo um pré-julgamento, está fazendo até prejudicando a imagem de um profissional, antes mesmo de chegar-se a uma conclusão. Então, muitas vezes, a gente não tem essa publicidade dos processos que estão em andamento por isso. Se você representar, você, Jorge Vieira, chegar assim, olha, eu vou representar Gustavo por isso, isso e isso, e quero fazer parte do processo, você vai ter direito a acompanhar o processo. Você vai ser, inclusive, ouvido durante o processo. A gente vai te ouvir, vai ouvir a parte que está sendo denunciada, tá? Então, você vai saber de todo o trâmite do processo. Mas se for apenas uma denúncia, e principalmente se for pedido sigilo, aí essa pessoa, a partir do momento que ela pede o sigilo, que ela não é parte do processo, ela abre mão de fazer esse acompanhamento. Tá bombando aqui, não estou dando conta das perguntas. Chegando aqui no meu computador, tem um bocado. Movimento, colocou. No caso dos procedimentos estéticos, pode ser divulgados fotos do paciente com antes e depois? Esse é extremamente proibido. Tem um artigo do nosso Código de Ética que já diz que a gente não pode publicar imagem de pacientes. E tem um outro artigo que fala de antes e depois. Para você ter ideia de quanto é proibido o antes e depois. Né? Então, é o artigo 15 do Código de Ética que fala que a gente não pode fazer essa postagem de procedimentos anteriores e posteriores. Tem até outra pergunta aqui, e Hanna botou, se o paciente quiser divulgar um post dele mesmo fazendo um exercício e dando depoimento, exemplo, a gente pode repostar? Repostar é postar, né? Como o nome já está dizendo, é você fazer uma nova postagem do que já foi postado, então não pode. O paciente, a gente não tem como impedir, o paciente pode postar, pode botar sua foto, pode botar seu endereço completo, seu CPF, RG, fazer vídeo, plantando bananeira, pode fazer o que quiser. O paciente ele pode fazer o que ele quiser nas redes sociais dele. Você pode curtir, pode comentar, pode ser marcado, mas você não pode repostar. Porque o nosso Código de Ética, ele veta a sua publicidade enquanto profissional. Você publicar não pode, tá? Como a gente é um tribunal de ética da fisioterapia e da terapia ocupacional, a gente não tem como julgar um paciente. Ele não está infringindo nenhuma lei. E quando ele posta um vídeo dele fazendo fisioterapia, mostrando até, se ele quiser, fazer um antes e depois. A gente sabe que muitos dos nossos pacientes, principalmente na área de dermatofuncional, eles fazem um tratamento muitas vezes até por uma questão de vaidade, para melhorar a imagem corporal, e eles fazem questão de mostrar os resultados. Então, muitos dos nossos pacientes fazem nas suas redes próprias o seu antes e depois e marca lá. A gente tem alguns casos de pessoas que foram marcadas e foram denunciadas. Quando foi no processo, comprovou que não foi o profissional que fez a postagem, foi um paciente, e o paciente marcou o profissional. Então, nesse caso, o profissional está totalmente isento de qualquer responsabilidade, porque não foi um ato dele. Foi um ato. Jade está falando, Jade Movimento também, que o que ele mais vê é isso no Instagram, esse antes e depois, Movimento, que eu não sei quem é o nome, tá só no Movimento, e Jade também, o que a gente mais vê é isso. E o que a gente tem que ixi, tá chegando pergunta, Paulo fez outra pergunta, depois eu vou estar verificando aqui. Que a gente tem que ter muito cuidado nessa repostagem, porque muitas vezes a gente acaba expondo sem saber. Então, muita coisa, e eu já trago aproveitando esse tópico do antes e do depois, alguns conselhos já estão modificando, e por isso que a gente está
instigando esse debate aqui. O Conselho de Odonto mesmo, em 2019, se eu não me engano, setembro de 2019, pouco tempo, ano passado, ele autorizou o antes e depois. E um dos argumentos, eu lendo alguns textos, foi o seguinte, que muitos profissionais ou muitas pessoas da sociedade não sabem o que algumas especialidades da odonto fazia. E quando ele coloca o antes e o depois, ele não está dizendo, eu estou lhe prometendo fazer isso. Mas eu estou mostrando para a sociedade que a minha profissão pode fazer isso. A minha profissão está preparada cientificamente para fazer isso. Apesar dos resultados serem individuais, existe uma individualidade biológica, mas a pessoa precisa saber que isso existe e se ela está passando por isso, o seu dente estava escuro, o seu dente estava torto, isso pode ser resolvido em boa parte dos casos conforme as referências abaixo, conforme o histórico que a profissão já traz para a gente. Então, assim, em relação a esse antes ou depois, que é o que instiga a gente, que a gente pode caminhar. E aí você já deu alguns caminhos aí para a gente chegar lá. O Paulo fala aqui que faz um curso de osteopatia e vê que alguns colegas postam manobras. A gente tem que chamar a atenção ao seguinte, o nosso código de ética ele é pontual, ele fala assim que a gente não pode fazer postagem com fotos, imagens, nomes, nada que relacione ao seu paciente, que consiga identificar quem é o seu paciente. Em um curso, o que a gente vê às vezes também é chegar algumas dúvidas em relação ao curso. O curso tem uma parte prática. Você tem uma empresa de curso e você sabe bem como funciona isso. Se numa aula prática, um cursista estiver fazendo uma manobra em outro, ou o professor chama um cursista para fazer a manobra, para poder explicá-la aos demais participantes, e essa manipulação, ela de certa forma é exposta em alguma rede social, aí já foge um pouco do nosso código de ética, porque descaracteriza a relação terapeuta-paciente. Ali é uma relação de uma formação, ela tem cunho científico, então existe uma possibilidade de você fazer uma postagem sendo dois profissionais cursistas ou um profissional que está ministrando ou que está aprendendo. Se for um curso que a gente atenda pacientes, porque alguns cursos já têm aquela fase que é como se fosse um estágio, né? A gente vai para a parte prática e atende pacientes em um ambulatório, né, em uma clínica. Nesse caso, já foge novamente, porque por mais que você seja cursista, mas está fazendo a prática em pacientes e usuários do sistema, naquele momento, por mais que você esteja num curso de formação, aquele indivíduo é seu paciente. Então, já cai no nosso código de ética, já há essa proibição. Tá? Uma coisa, Jorge, que é importante a gente dizer é o seguinte, o nosso código ele é pontual, ele fala sobre pacientes. Se eu quiser, tiver um consultório, faço osteopatia, como o Paulo está fazendo a formação, e quiser fazer uma publicidade, colocando uma imagem ilustrativa, eu posso fazer uma foto com o modelo contratado, com um contrato, com algum tipo de benefício para esse modelo, um pagamento de cachê, né? E aí a gente faz uma foto naquela posição e faz uma descrição do que está sendo feito. E um vídeo, Gustavo? Um vídeo com o modelo. Por exemplo, eu contratei João, que é o modelo. Eu estou fazendo a técnica de liberação miofascial. Em vez de eu fiz uma foto e estou fazendo uma técnica. Ele virou meu paciente ou continua sendo modelo? Virou paciente porque você fez a técnica. Não é uma foto ilustrativa. Entende? A foto, você consegue fazer, quer fazer uma liberação miofascial instrumental, né? Você pega o instrumento, coloca na posição e você tira a foto, você não está fazendo a técnica. Você dali recolhe seu instrumento, você não realizou a técnica. A partir do momento que você realiza a técnica, e no caso da osteopatia, uma manipulação, por exemplo, então você praticou a manipulação, por mais que você tenha ali uma relação comercial entre você e aquele modelo, se você faz a técnica, ele passa a ser seu paciente. É a mesma coisa, já chegaram profissionais para a gente, denunciados nesses táxis da vida, que dizem o seguinte, não, mas ali era meu pai, ali era meu filho. A partir do momento que o seu filho, que o seu pai, passa por uma técnica, você realiza a técnica e expõe isso, ele deixa de ser seu pai, deixa de ser seu filho, passa a ser seu paciente. Né? Até porque você, enquanto profissional, você pode atender seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu companheiro. Né? Então, a gente é profissional, a gente é filho, é pai em um momento, naquele momento onde a gente está praticando a fisioterapia, passa a ser terapeuta e a relação terapeuta-paciente.
Inclusive, que é uma das poucas exceções do artigo 38 que você pode fazer isso de maneira gratuita, né? Que tem até uma pergunta nesse sentido. Então, Exato. Paulo perguntou e já chegaram outras perguntas aqui também falando. Então, assim, se, por exemplo, eu vou atender João, e aí eu fiz um vídeo de João, eu como Jorge fisioterapeuta, e aí João fez um termo me autorizando, o reconhecido firma, que eu posso postar. Pode vir, Paulo também. pode vir uma autorização do Papa Francisco que não vai surtir o mesmo efeito, nenhum. Né? Porque se for paciente, não pode. O nosso código de ética hoje ele veta qualquer tipo de publicidade de imagens, vídeos ou qualquer coisa que identifique o paciente. Só existe uma exceção, Jorge, que é com finalidades acadêmicas científicas, tá? Se você atende um paciente, mas está fazendo um estudo sobre aquela técnica, e eu vou trazer aqui um exemplo também que foi real, que chegou para a gente, que era um fisioterapeuta que trabalhava com o estrabismo. Ela fazia fisioterapia oftalmológica para melhorar o estrabismo. Então, ela fez uma apresentação de um painel, de um evento científico, e colocou a foto do paciente antes e depois do tratamento. Então, assim, ali é um momento científico. Quem for parar para analisar o trabalho dela vai ver que todos os vieses que existem, vai fazer uma análise crítica daquele trabalho. Então, a imagem naquele trabalho ali é uma imagem ilustrativa que vai mostrar os resultados, possíveis resultados daquela terapêutica. Né? Mas você tem um texto científico que explica e mostra todas as possibilidades. Então, isso é totalmente diferente, por exemplo, de eu pegar esse mesmo paciente e colocar em rede social para a divulgação do meu serviço. Tá? Ali foi, inclusive, está no artigo 15 também, no mesmo artigo que fala do antes e o depois. Exatamente. Tá chegando muita pergunta aqui, e enquanto outra pergunta que chegou antes, enquanto eu leio, que tem umas 3 ou 4 na sequência aqui, em relação ao nome, Gustavo, porque eu sempre oriento isso na faculdade, então eu falo, vocês passaram 5 anos para terem a graduação em fisioterapia. Aí vocês fazem um curso de pilates, um curso de RPG, um curso de qualquer coisa e vira qualquer coisista. RPGista, pilateiro, então... Exatamente. Inclusive, existe uma vetação também expressa, a gente não pode fazer a substituição. O nosso título a gente é fisioterapeuta, ponto. Se eu trabalho com acupuntura, posso até utilizar fisioterapeuta acupunturista, mas eu não deixo de ser fisioterapeuta, não sou acupunturista. Né? Porque a minha formação, a minha graduação é de fisioterapia, a gente não abre mão disso. Tá? Então, sempre nesse sentido de, se você é RPGista, massa. Você é fisioterapeuta, RPGista, vamos assim dizer. Né? Se você trabalha com pilates, você é fisioterapeuta, pilateiro. Mas eu acho que não caberia a gente até utilizar esses termos assim, mas que a gente preserve sempre a utilização do fisioterapeuta. A gente não faça essa substituição que é expressamente proibida também. Uma coisa que a gente pode comentar também, falando sobre essa questão do título, a diferença do título de especialista para o título de especialização. Nas nossas divulgações, a gente não pode dizer também que é especialista sem ter aquele título de especialista que é concedido através da prova do Conselho Federal junto com as associações. Tá? As especializações que nós fazemos, aquelas especializações lato sensu, acadêmica, por mais que tenha prática, elas são especializações, não são títulos de especialista. Então você pode dizer que é pós-graduado, que tem uma especialização, mas dizer que é especialista é somente aqueles 15 títulos que são concedidos pelo Conselho Federal através da prova. Tá? Entendi. Então, porque algumas pessoas confundem isso também. Isso aí que você reforçou está no artigo 30, no parágrafo 4, que você não pode substituir o nome. É porque, assim, muita coisa, eu como fisioterapeuta, muita coisa eu questionava e brigava, e você sabe quantas vezes eu fui no CREFIT ao longo desses anos, na gestão anterior, batia, sempre ia aí, porque eu questionava, como a gente tem acesso livre, eu batia, eu tô indo aí, que dia pode ir? Então, assim, depois que eu comecei a ler o Código de Ética, principalmente nos últimos anos, então, assim, eu comecei a perceber que algumas coisas vêm de cima, que algumas coisas têm algumas limitações, apesar de não concordar com algumas, eu falo, eu sigo, igual a última conversa que a gente teve lá com o Marcelo, Marcelo, eu sigo, mas eu não concordo. Lei não é para concordar ou discordar, é para cumprir. Mas por isso que esse diálogo. Agora, Arthur trouxe um questionamento bem legal aqui. A ilustração por vídeo, por outro lado, pode gerar melhor entendimento
informação de uma técnica. Os benefícios e resultados, seja ele qual for, seria da profissão, da especialidade e não do profissional. Então, assim, você iria agregar para a profissão e para a sociedade, porque a profissão vai prestar um serviço de qualidade para a sociedade, ela sabendo disso, entendeu? Ao mesmo tempo, pode causar algum problema. Vamos supor aqui, trazendo até a questão do Paulo, que estava falando que alguns colegas têm publicado vídeos de manobras da osteopatia. Se você pega e faz um vídeo de uma manipulação, onde você ouve aqueles estalos, pega o pescoço do paciente, de certa forma você pode causar um temor. Da mesma forma que você pode explicar, você pode causar uma outra impressão também por parte dos pacientes, né? E quando a gente fala do vídeo, o vídeo é fazendo a manobra. Existem vídeos ilustrativos que você não precisa necessariamente fazer a manobra. Você, até através de computação gráfica, você pode mostrar quais são os efeitos daquela manobra, o que acontece. Por exemplo, uma manobra de osteopatia, onde você faz um alinhamento da coluna vertebral, onde você tem uma rotação de uma vértebra que está causando dor. Através de computação gráfica, você consegue. Você bota o paciente na posição, você aí muda a imagem para uma imagem computadorizada, onde você mostra onde há um alinhamento dessa coluna e que os benefícios que serão trazidos através daquela manipulação. O que a gente falou do vídeo é o seguinte, porque a partir do momento, Jorge, que eu te contrato enquanto meu modelo, aí eu coloco você em cima de uma maca e faço uma manobra na sua coluna, a partir do momento que eu faço a manobra, você deixou de ser meu contratado, um modelo contratado, você passa a ser meu paciente, porque a manobra foi executada. O grande X da questão dos vídeos é esse, é a execução da manobra, a execução da técnica, tá? Então é isso que vai caracterizar. Na questão da manipulativa, você manipulou, o evento aconteceu. Mas, por exemplo, digamos que eu tenho uma piscina, pegando o exemplo aí de Arthur, eu tenho uma piscina e coloquei cinco idosas que eu contratei, por exemplo, fazendo um exercício, fazendo uma cinesioterapia. Isso também se expande, então eu filmei aquilo. Então, a fisioterapia aquática pode propiciar socialização, melhora do sono, tal. Então, assim, procure um profissional competente. Eu falei do benefício da fisioterapia e coloquei uma pessoa fazendo um movimento. Por estar fazendo um movimento, é uma cinesioterapia, assim como uma manipulação. Se for um movimento qualquer, com espaguete, levantando um espaguete e tal, eu não veria problema se você tiver no seu contrato com aquela modelo a descrição do que será feito, né? Mas se for, por exemplo, eu não sou da área de hidro e Arthur vai me permitir dar um pitaco aqui do que eu me recordo da época da faculdade. Se você pegar paciente e fazer a manobra do Bad Ragaz, né, e filmar isso, ali já é uma técnica que é utilizada por fisioterapeutas, é terapêutica, e aí você vai cair nessa caracterização. Mas a gente, para chegar, aí o que a gente tem que fazer é avaliar caso a caso. Não existe uma receita de bolo, né? O que a gente fala é sobre a questão da execução da técnica, porque descaracteriza um modelo para ser um paciente. Aí, que técnica é essa? É uma técnica geral? É uma técnica onde está todo mundo pulando dentro da piscina? Pular dentro da piscina pode ser terapêutico? Pode. Se você tiver uma orientação, pular dessa forma, utilizar aquele equipamento com um objetivo, uma finalidade, tá? Mas se você... Uma turma dentro da piscina dia de domingo fazendo churrasco pode estar pulando por felicidade e fazer o mesmo movimento. Então isso vai ser uma linha muito tênue para a gente poder caracterizar e terá que ser visto caso a caso. Não tem como a gente dizer de uma forma geral. Inclusive, o próprio código, ele deixa algumas brechas. E Mariana trouxe uma pergunta legal. O mesmo se aplica à captura de telas online no teleatendimento, porque assim, no teleatendimento não está tendo manobra manual, óbvio, porque está à distância. Mas eu estou tendo essa cinesioterapia semelhante à da hidro que eu dei o exemplo. Então, eu estou falando, respira, levanta, abduz o ombro, rode externamente, faça isso. E eu capturei a tela. O raciocínio é semelhante? É semelhante, e a gente tem que ressaltar o seguinte... o COFIT ele autorizou 3 procedimentos à distância. No teleatendimento ele não está autorizado como teleatendimento. Nós temos telemonitoramento, que são aqueles pacientes que já são atendidos por nós, e a gente faz um monitoramento através da tecnologia da informação, através da interface do computador, de um celular. Você pode até fazer algumas orientações, sim, a esse paciente, mas é mais um monitoramento da evolução desse quadro, para você reavaliar a necessidade de fazer uma nova intervenção presencial. Você pode fazer uma teleconsulta,
né, que a consulta é muito mais avaliativa, né? Não é um atendimento em si. E você faz a teleconsultoria. São as 3 modalidades que o Conselho Federal acabou autorizando durante esse período de pandemia. Existe, Jorge, um projeto de lei que já foi votado na Câmara de Deputados e seguiu para o Senado, que houve a participação e a cooperação. Foi um projeto, na verdade, uma participação bastante efetiva da FENAFísio, que é a Federação Nacional de Fisioterapia, dos empreendedores da fisioterapia, que foi aprovado, que autoriza o teleatendimento da fisioterapia e da terapia ocupacional nesse período da pandemia, tá? Mas o que tem na resolução COFIT são teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. Mas na prática a gente tem feito esse atendimento. Por exemplo, Pilates. Eu estou com meus pacientes de Pilates, eu tenho feito os exercícios, porque assim, eles já foram avaliados por mim, já vinham fazendo acompanhamento e essas pode ser enquadrado como monitoramento. Você faz aquela manutenção, na verdade. O monitoramento é mais nesse sentido da manutenção, para que aquele paciente, por conta do distanciamento social, não tenha perdas funcionais, porque não está podendo ir com frequência ao seu consultório, à sua clínica, fazer o tratamento presencial. Tá? Muita pergunta. Eu peço até a galera que pegue na setinha aí, na gaivotazinha, e mande para os colegas, porque a live vai ficar gravada, para depois as pessoas estarem acompanhando. Então, Márcio perguntou, e as fotos e conversas por aplicativos de mensagem, por exemplo, WhatsApp, com elogios, pode? Não pode. Também não pode. Tem no nosso artigo 15 também, se eu não me engano, tem lá a proibição de cartas, mensagens de agradecimento para autopromoção. Também é vetado. Ana trouxe uma coisa legal aqui. Aqui, Jorge, o que eu particularmente também sou contra. Tá? Eu trabalhei, por exemplo, muitos anos na unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital Geral Roberto Santos. E algumas vezes, algumas crianças faziam desenhos, faziam uma cartinha, agradecendo e tal. E eu não vejo nada demais e dar publicidade a isso, porque assim, é um reconhecimento pelo nosso trabalho. Então, assim, se a gente também não mostrar que a sociedade reconhece a nossa importância, o nosso trabalho, então, assim, sabe, eu acho que é meio limitante. São coisas... Aí Paulo, até no início da nossa conversa aqui, ele perguntou quais foram os pontos que já foram pensados e podem ser flexibilizados. Eu acho que esse é um ponto que pode ser flexibilizado, tá? Naturalmente, quando é pensado isso, essa proibição, é para evitar, por exemplo, que alguém pague para ter uma carta, uma declaração de amor de um artista global, por exemplo. Como são as propagandas comerciais que a gente vê na televisão. Ali, muitas vezes, a pessoa nem consome, o artista nem consome aquele produto, mas está fazendo porque está sendo pago. Então, quando se coloca essa proibição, é nesse sentido, né? Então, talvez, se a gente pensar numa forma em que, comprovando que aquele indivíduo é atendido, que é acompanhado pelo profissional tal, tá? Fazer algumas limitações, que pode ser em carta, pode ser, sabe? A gente vê alguma possibilidade, mas eu acho que é importante isso, até para mostrar para o resto da sociedade. No marketing digital, isso chama-se prova social. Então, quando você expõe isso aí de alguma forma que alguém consumiu, por exemplo, dos cursos, que não se enquadram nisso aí. Eu fiz um curso e a pessoa gostei, tal, e foi lá e publica, ou de um treinamento, ou de um produto, eu comprei um carro. Isso chama-se prova social. E aí existe uma coisa chamada de efeito manada. As pessoas tendem a querer também fazer. Então, aí existe essa restrição. E volto a falar, eu como fisioterapeuta, acho que vários pontos têm lacunas e precisam ser revistos. Mas eu, como fisioterapeuta, a gente está sob o olhar desse código de ética, então a gente tem que segui-lo. Agora, a Hanna trouxe uma observação legal. Uma live entre 2 colegas realizando alguma atividade juntos, pode? E aí eu vou estender, tipo assim, Matheus, a gente está juntos lá na Qualitus e eu estou trocando técnicas, treinando, também entra no mesmo, a partir do momento que eu comecei a atender o meu colega, ele também virou meu paciente, pegando o gancho de Hanna aí. A partir do momento que você atende seu colega, sim. A partir do momento que vocês estão fazendo... Você pode fazer manobras, técnicas em um colega seu, por exemplo, para ensiná-lo, e você pode fazer essa publicização, também pode. Entende? Então, assim, a partir do momento que ele tem alguma comorbidade, que ele tem algum diagnóstico e está ali para fazer um tratamento, ele passa a ser seu paciente.
Se for apenas uma troca, como alguns serviços têm, aqui eu tenho o Gustavo Esperandil, que é um parceiro nosso também, tem uma clínica que toda semana ele estava fazendo as sessões científicas para trocar essas experiências, né, de alguma manobra, de alguma coisa. Ele pegou um dos fisioterapeutas do serviço, fez um curso tal, e aí ele traz essa informação para socializar com o resto da equipe, e aí faz essa troca de experiência, e aí nesse momento você faz uma manipulação para poder mostrar como é, como não é, e você faz publicidade disso, aí não teria problema algum. Tá? Existem algumas linhas aí que ainda não estão bem definidas. O que Clécio perguntou aqui, Gustavo já respondeu. Se você tiver alguma disfunção e for fazer alguma postagem do paciente mostrando isso, a mesma coisa. Deixa eu ver, de acordo... Kayala perguntou, é correto o fisioterapeuta, pelo CREFIT, é correto utilizar o termo doutor e doutora? E aí eu já respondo também, FT existe? FT não. FT não existe. Para mim, FT é fotógrafo, qualquer outra coisa, menos fisioterapeuta. Eu falo sempre que os conselhos não reconhecem, eu falo que os conselhos desconhecem, uma palavra que eu tive com o pessoal do conselho, eles falam, o conselho desconhece essa abreviação FT. Pra você ter ideia, Jorge, assim que eu me formei, eu me formei com aquela mentalidade assim, pô, eu não faço questão de ser chamado de doutor, sabe? No meu primeiro carimbo, não tinha doutor, tinha lá o Gustavo Vieira, fisioterapeuta, e o número do meu CREFITO, tá? Mas a partir do momento que a gente começa a ter uma vivência profissional maior, que a gente vai, por exemplo, para um evento científico, fazer parte de uma mesa de debate, onde tem ali um médico, um psicólogo, uma enfermeira e você como fisioterapeuta, e aí você vê na divulgação desse evento que vai fazer parte o doutor fulano, médico, o FT Gustavo, a INFA fulana. Então, pelo amor de Deus, assim, por uma questão de tratamento, uma isonomia do tratamento entre as categorias. A gente faz parte de uma equipe multidisciplinar, que deve agir de forma interdisciplinar. E a gente precisa ter uma isonomia nesse tratamento. Se o médico é doutor, eu faço questão de ser tratado como doutor também. Se o médico é um médico brother, que a gente pode chamar de Jorginho, de Gustavinho, sabe? Ele pode me chamar de Gustavinho também, sem problema nenhum. Mas a gente vai tratar no mesmo nível de igualdade para que a gente possa, né, mostrar que assim, não existe uma hierarquia, não tem categoria acima de outra. Fazemos parte de uma equipe, cada um com suas habilidades, com seus conhecimentos, com a sua importância. Então, a gente está no nível de igualdade de tratamento e essa nomenclatura, ela faz parte dessa questão. Show de bola. Algumas pessoas perguntando, poxa, não pode quase nada, não pode. Então, eu também comungo como fisioterapeuta com muitas afirmações aí e às vezes que eu fui lá no CREFITO e a gente teve conversas por horas e o objetivo dessa live é justamente para a gente... Não pode assim, eu não concordo tal e não quero nem saber, não. O objetivo é esse, eu também comungo como fisioterapeuta. Eu estou do outro lado, eu tenho clínica, sou fisioterapeuta, então eu quero que seja bom para a profissão e, consequentemente, obrigatoriamente, na verdade, para a sociedade. Porque o que for bom para a sociedade em relação à minha profissão, acontece o reflexo, o retorno. Então... Paulo botou, é bom fazer um post com todas as proibições, eu não sei se tem, eu tenho o código de ética, né, que eu estou cada vez mais, estou quase decorando o código de ética. A gente não tem um post com todas as proibições, a gente tem fragmentado. A gente já fez o antes e depois, a gente já fez sobre algumas outras proibições e algumas orientações. Por exemplo, eu vou fazer uma divulgação de um curso meu, Jorge, eu vou colocar lá Gustavo Vieira, fisioterapeuta, eu tenho necessariamente que colocar o número do meu CREFITO. Muitas vezes as pessoas desconhecem isso. É uma informação que muitas vezes passa despercebida. Então a gente tem pego alguns detalhes desses, tem feito os posts bem específicos. A gente tem um trabalho, uma postagem semanal, que vem trazendo essas informações justamente para evitar o erro pela ignorância, pelo desconhecimento. Tá? Então a gente tem feito esse trabalho também. O Matt SN coloca aqui, se o CREFITO pensa e vai realizar emendas para mudanças desse código de ética. Como eu já disse, pode ter chegado depois, a gente falou no início, Matt, que quem faz essas mudanças é o Conselho Federal. O Conselho Regional ele não tem um poder normativo. A gente já fez sugestão, a gente fez algumas sugestões, Jorge, dentro do CREFITO 7 a gente criou uma comissão
para ler, estudar todas as resoluções do COFITO, propor mudanças, propor revogações e propor novas resoluções. Então, entre elas foi a questão da comunicação, a gente já fez essa sugestão, ainda não tivemos ainda o pedido acatado, e como eu disse, o importante é a gente dialogar. Você está trazendo informações que, por exemplo, eu não sabia, você trouxe essas informações porque você fez um curso que trabalhou essa questão do marketing digital, do marketing em geral, e que você conseguiu captar essas informações porque são técnicas de comunicação que foram ensinadas para você durante esse curso. Então, quando a gente promove um debate desse, a gente tem que pegar essas pessoas que têm esse know-how para que a gente possa ouvir e aprender. Pegar pessoas que não têm nenhuma expertise em questão de comunicação, que são fisioterapeutas, muito técnico-científico, na parte técnica científica, eles podem ser muito bons na fisioterapia, mas não sabem nada de comunicação, não adianta essas pessoas discutirem essa questão da comunicação, essas mudanças. E falando agora para Paulo dando resultado, então assim, eu vou montar, na verdade eu tenho montado já, eu vou montar um curso sobre isso, um treinamento gratuito, então vou inclusive oferecer para o CREFITO divulgar para a gente um treinamento de 3, 4 horas, para a gente tentar agregar o máximo isso aí, como é que eu crio autoridade nas redes sociais, como é que eu posso aprender a vender mais, porque assim, eu tenho um serviço, eu tenho que saber vender dentro do olhar do código de ética, mas eu tenho que saber precificar, eu tenho que saber como eu devo cobrar, eu tenho que saber que eu não posso dar o meu serviço, a não ser as exceções lá do artigo 38, então o artigo 39 proíbe, então assim, às vezes, eu vou começar fazendo de graça para depois eu pegar um nome, então assim, eu vou me comprometer aqui diante das 62 pessoas que tem do Conselho, eu vou montar um treinamento gratuito e para tentar ajudar a preencher uma lacuna, é uma pequena contribuição também, mas eu acho que a gente vai contribuindo e a coisa vai andando. E aí, nos próximos 15 dias, podem me cobrar que eu vou divulgar para vocês. Traga essa aí para dentro da Câmara Técnica de Empreendedorismo. Vamos fazer pela Câmara. Show de bola. Luciana publicou, depoimentos no site é permitido? Tipo, eu tenho um site e deixo um lugar lá para depoimento. O meu paciente chegar e deixar o meu depoimento. Tem alguma coisa disso aí? Isso aí vai ser enquadrado como a carta, como se houver identificação do paciente, não dá, porque pode ser caracterizado como aquela carta que é proibida fazer divulgação. Camille perguntou se o paciente... É outra coisa, como a gente falou, é uma das coisas que eu disse, né, agora há pouco, que a gente pensa que pode ser sim flexibilizado. Eu fiz a formação recente em 2019 de hipnose clínica, por exemplo, visitei alguns sites de cursos de hipnose para avaliar os comentários. Então isso é normal. A gente vai para a parte de comentários e vê as avaliações de quem fez o curso. A gente tem alguns sites já especializados sobre essa questão de avaliação. Então, por que não a gente ter na nossa página um feedback positivo desses pacientes? Então, eu acho que é algo que tem que ser flexibilizado, mas a gente precisa realmente provocar essa discussão a nível nacional. Camille perguntou aqui, se o próprio paciente fizer o elogio e postar na rede social, já foi discutido também, Camille, a gente só não pode repostar, mas a gente pode. Infelizmente, a gente não pode repostar porque assim, seria uma prova social, como eu falei, mas tem todos os aspectos jurídicos que Gustavo falou. E aí, volto a dizer, muito do anseio aqui é meu como fisioterapeuta, como profissional também. Então, só que a gente está sob a luz do código. Deixa eu ver aqui, Gustavo. Eu não estou dando conta de ler aqui. Estou subindo toda hora agora. Restrição afeta diariamente a profissão. Mesmo tirando o nome do paciente, não pode postar o feedback. É isso. O código ele fala sobre a questão de identificar o paciente. Tá? Então, é uma brecha também que uma possibilidade que pode trazer. Se você não identifica o paciente, não tem foto, não tem nome, você traz apenas um depoimento, talvez seja possível, porque lá no nosso código está lá expressamente algo que identifique quem é esse paciente. Eu trouxe várias lacunas aqui, Gustavo, que gera margem de interpretação até de um artigo correlacionado com outro, que eu acredito que não vai dar tempo, mas Fernanda trouxe uma angústia, Fernanda. Fernanda Araújo Nascimento. Fernanda bota, vocês não acham que tanta restrição não afeta diretamente nossa profissão, pois hoje a rede social é um meio de trabalho e acaba ficando totalmente tal em relação a outras profissões? Fernanda, eu vou responder como fisioterapeuta primeiro. Concordo 100% com você. Inclusive, na última reunião que eu tive lá com o Gustavo, com o Marcelo, que é o responsável... Assessor jurídico. Assessor jurídico. Então, minha inquietação é justamente essa.
porque os pacientes precisam conhecer os benefícios que a fisioterapia pode causar. Então, eu estou causando um bem para a sociedade, eu não estou causando um benefício próprio para mim, Jorge. É o benefício para a fisioterapia, para a profissão. E isso eu agrego para a sociedade. A sociedade vai beber dessa fonte, vai beber desse benefício. Eu também concordo com você. E me acalmei mais em termos disso depois que eu comecei a estudar o código de ética, que eu estou cada vez mais familiarizado. Mas eu comungo exatamente com isso aí e passo a palavra para Gustavo aí falar sobre isso. Não, isso é uma inquietação nossa desde que a gente assumiu a gestão do CREFIT 7. Como eu disse, uma das primeiras coisas que a gente fez foi mudar a comunicação do próprio conselho. E fizemos essa sugestão de alteração do nosso código de ética nesse quesito de comunicação ainda em 2018. Tem 2 anos que a gente fez isso. Né? Porque, como eu disse, a fisioterapia luta tanto para aparecer, mostrar que é importante, que está ocupando esses espaços, e de repente vem um código de ética que não nos permite aparecer, que não nos permite fazer essa divulgação. Faz um monte de vedação que engessa a profissão, a questão da comunicação. Né? Então, eu acho que assim, é um fator bastante limitante, tem que ser revisto. Né? Outras profissões estão fazendo, a gente tem que ter um cuidado muito grande, por isso que eu digo, o debate, um debate amplo, envolvendo todos os estados, todos os regionais, associações, profissionais de comunicação, inclusive, para que a gente possa fazer uma coisa bem feita. Né? A gente traz, você falou da odontologia, a gente percebeu isso em 2019, houve essa mudança, os odontólogos já podem fazer antes e depois, já pode fazer foto com o paciente, usando emojis, aquela coisa que torna a comunicação mais leve, mais atrativa, que consegue circular melhor nas redes, bacana. Então, foi uma coisa bem pensada, né? Mas, ao mesmo tempo, um tempo atrás, parece que o Conselho de Medicina chegou a autorizar e voltou atrás, porque foi na época, por exemplo, do Dr. Bumbum, que fazia aqueles vídeos de procedimentos invasivos, muitas vezes no domicílio dos pacientes, e acabou levando o paciente a óbito, causando lesões corporais graves em alguns pacientes. Então, acabou que trouxe um aspecto muito negativo para a medicina naquele momento. Então, a gente precisa fazer uma coisa bem feita, bem pensada, bem discutida, para que a gente não tenha um tiro no pé também. Exato. A gente acha, eu acho que é engessado, mas a flexibilização excessiva também pode trazer prejuízos. Com certeza. Então, o melhor caminho, né? Exatamente. O melhor caminho é o diálogo, é ouvir, é debater, trazer profissionais da comunicação para fazer parte desse processo. É porque a percepção de muitos profissionais, e eu falo assim, eu me incluo também, assim, que muita coisa não pode, e também não pode tudo. Não pode ser binário, ou tudo ou nada. Mas o que eu falei com o Marcelo lá, eu falei, Marcelo, o que a gente precisa, eu sei que é lá em cima, mas eu não tenho acesso à assessoria jurídica do COFITO, eu tenho a do CREFITO, então quem vai ouvir é você e você repassa. E eu falei assim, em 2013, não tinha Instagram, não tinha Telegram, não tinha WhatsApp, então assim, o mundo era outro, não tinha pandemia, não tinha isolamento social, então assim, a gente precisa aproveitar esse momento e a gente fortalecer não só a profissão, mas eu volto a dizer, fortalecendo a profissão, eu vou dar um respaldo maior à sociedade, que é o mais importante. O código de ética tem que existir, com certeza, ele não pode acabar, a gente não pode rasgar. Mas o que a gente precisa é o quê? Entender as lacunas, entender as oportunidades, entender que o mundo está mudando de maneira mais rápida. Olha as mudanças que aconteceram nos últimos 6 meses para a gente, então... Jorge, nossa live vai cair em 1 minuto e 20, a gente retorna para poder fazer o fechamento, porque o pessoal está gostando, temos aí 70 e poucas pessoas acompanhando, as perguntas estão chegando. Não dê conta aqui, tem mais de 10 perguntas que eu não consegui ler. Só tem uma audiência aqui de Lisboa, Dani de Lisboa, então muita gente comentou, eu acho que tem umas 15 perguntas, galera, refaçam as perguntas lá de novo, por favor, que eu vou tentar tá lendo. Rita de Irecê, um abração, que eu vou estar lendo. 70 pessoas aí, que bom. Pronto. 50 segundos, a gente volta já para a gente responder essas perguntas e finalizar, porque também se estender demais se torna cansativo. Apesar do tema estar sendo bem gostoso, né? A participação intensa. Com certeza. Ele pode conectar 72 pessoas e aproveita quando voltarem, clica no aviãozinho e manda para as pessoas interessadas, porque isso é importante para a nossa profissão. Isso. Dezinha botou, quero outra live com vocês, parabéns, live top, Camila